Alô, avizinhas de plantão, do ninho para o nosso grande voo. Está no ar mais um podcast da Fênix de Salto Alto. Para quem não me conhece, meu nome é Josi e estou aqui hoje para trazer uma novidade. Então, iniciando, né, um estilo diferente de podcast, porque eu vim trazer alguns tipos de terapias diferentes que existem hoje e que eu, particularmente, já utilizei. Então, para vocês que estão em busca, né, e se identificam hoje como uma fênix, estão ressurgindo das cinzas, existem ferramentas para nos auxiliar nessa nossa trajetória. Então, eu, com muito carinho, eu convidei uma pessoa muito especial na minha vida, que foi uma pessoa fundamental nessa minha trajetória, está sendo, né? Até hoje, porque terapia, vocês sabem, né, gente? Terapia a gente nunca para, porque a gente vai se desenvolver até o último dia, até o nosso último suspiro, né? Assim? E hoje eu convidei o meu amigo Djalma Neto, que é uma pessoa maravilhosa e que eu vim apresentar para vocês, e eu faço questão de apresentá-lo assim com todas as pompas, né? Ele é uma pessoa que já está há 15 anos, né, trabalhando com terapias, e aí ele vai contar um pouquinho da história dele, de como ele chegou e de como foi a trajetória dele até aqui. E, enfim, ele já participou de alguns podcasts, né? Tem um programa de rádio, né? E recentemente ele estava naquele programa paranormal do Experience, do Ale, né? E do Guru. E hoje ele veio aqui abrilhantar o nosso cantinho, o nosso ninho, para vocês, as minhas fênix, para a gente aprender um pouco, porque eu aprendi tanto com ele, então eu acho que vocês também vão aprender muito. Então, muito bem-vindo, Djalma. Muito obrigado. Eu recebo, assim, a sua presença hoje, eu achei tão bonito, porque era aniversário, né? Mandar um beijo para sua esposa por ter cedido você. Aniversário da esposa dele, e ele veio aqui de manhã. A gente estava gravando super cedo para trazer esse ensinamento, né, para vocês, porque para mim foi de grande valia e está sendo até hoje, né? E hoje a gente vai falar muito sobre energia, né, um pouco de física quântica, que é um assunto aí super tendência. Não é uma questão de boom, mas é uma questão para se aprender e para se utilizar no dia a dia, né? Sim. Porque não adianta nada a gente só ficar falando e não fazer. Então, eu queria que você se apresentasse. Legal. E falasse um pouquinho da sua trajetória, do que você faz, quais os tipos de terapia, para as nossas ouvintes conhecerem você. Legal, Josi. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui com você. E é muito gostoso hoje, né? Porque eu participei realmente de outros podcasts, enfim, de outras entrevistas, mas sempre foram com pessoas que eu conhecia, admirava, sabia, e não me conheciam, né? E hoje eu tô com uma amiga, né? Então é muito gostoso, né? Estar com uma pessoa amiga já, porque a gente se conhece há bastante tempo. Então, com um bate-papo. Eu acho que foi, anos. Né? Foi mais por aí, eu acho que uns 4 anos já. Então já tem um tempo aí. Sim. A Josi fez curso de apometria, passamos, né, uma vivência juntos. Então, é uma amizade já, né? Sim. Então, muito legal isso aí, muito gostoso. Toda vez que eu preciso de help, Djalma, como é que você tá de tempo aí pra gente conversar? A trajetória da vida, né? Mas é isso, meu nome é Djalma Neto, eu sou terapeuta holístico, né? Trabalho com apometria terapêutica, apometria clínica, trabalho com florais, trabalho com mesa radiônica, o Quantic também. Então, são terapias que eu me identifiquei muito no processo meu acho que de busca mesmo, e eu resolvi especializar nelas, porque foram elas que eu encontrei muito mais resultados, né, positivos. Porque tudo é pelo resultado, né? Sim. Quanto mais você começa a trabalhar e você vê resultados positivos, isso te estimula a trabalhar mais. As pessoas começam a melhorar, os feedbacks começam a ser positivos, ser altos, né, bem elevados, as pessoas muito bem. Então, poxa, vamos estudar mais. E hoje eu tenho um curso de apometria que eu dou. Enfim, já vai ter um curso agora em mês de março. Mas, enfim, é uma dinâmica que eu não paro, né, de trabalhar, justamente por trazer o bem às pessoas. E, principalmente, mostrar, através da espiritualidade, a simplicidade do processo. Eu trago muito a simplicidade, Josi. Eu gosto muito de trazer simplicidade, porque eu acho que dificultam muito o que é um processo simples, que é espiritual, né? Lembrar que nós somos seres
essências, seres espirituais que vivemos uma condição física, Sim. né? Então todos somos essência, todos somos espirituais. Não há como não ser, Não. né? Então a partir disso a pessoa tem que conviver com a espiritualidade dela muito bem. Sim. E quando não há esse convívio harmonioso, tem os conflitos. Sim. Aí vem os Aí vem os aí problemas. já vem as questões para se resolver, para se muito desenrolar, forte. né? Muito, muito por causa dessa desarmonia nível espiritual e o que vive aqui, né? Então é muito importante ter um lado harmônico, ter um entendimento da harmonia, que a necessidade é você harmonizar o seu espiritual, o seu físico, o seu emocional, o seu mental, as 4 saúdes, né? Sim. Saúde física, emocional, mental, espiritual, ou seja, andarem todas juntas, né? Para que você conduza a sua vida em equilíbrio. Só isso. Perfeito. Apresentações feitas, meninas, e eu vou fazer a primeira pergunta, porque é uma coisa que a gente está vendo muito aí recentemente nas mídias, sobre tudo é energia, né? Mas o que é essa energia, né? Para quem é leigo no assunto, não é simplesmente uma luz que acende. Energia é o quê? É o físico, é o mental, é o corpo, tudo se mistura. Então, assim, para quem não entende nada e olha para a televisão e fala, pô, o que esse povo tanto fala de energia, né? Se eu aprendi sempre que eu estou aqui, eu vou nascer, viver e morrer, vou voltar ao pó. E eu não vou então morrer, eu vou continuar vivo, eu vou virar energia, eu sou energia, um dia eu vou acabar. Então, assim, são perguntas que não têm fim. Então, para uma pessoa que não entende nada, o que seria energia, como que a gente pode identificar ela em nós hoje e começar a trabalhar isso para a gente crescer nessa nossa trajetória, nesse nosso caminhar, como seres humanos aqui na Terra, né? Isso, vivendo aqui. Mas é legal essa pergunta, Josi, porque realmente tem uma confusão muito grande, questão de energia, né? As pessoas têm dificuldade de entender. Porque tudo é energia, na verdade tudo. O átomo, né, gera a partir do momento de energia que gera o seu movimento do corpo, o que nos aquece, o que nos mantém vivos. Então tudo tem uma energia. O que acontece muito, as confusões que as pessoas fazem é com energia e frequência. Isso é mais comum de fazer. O que é energia e o que é frequência? Então, tudo tem uma energia. Tudo, né? A sua casa, o seu carro, se você tem um pet, se você transita num lugar, existe uma energia, a atmosfera do ambiente, que é a energia do local, formado geralmente pelos aspectos de convívio daquele lugar. Então, foram os pensamentos, as pessoas que estão lá dentro, por exemplo, casas onde há muitas brigas, muitas desavenças de casais, de famílias, a energia é péssima, porque há uma formação ruim, negativa, pela própria manifestação desses desencontros. E aí, o que acontece muito para explicar para as pessoas é a questão da frequência. Então, a frequência é diferente da energia. A energia é um tamanho, tem um volume, então tem uma capacidade, enfim. Mas a frequência é uma onda, né? E essa onda é o que difere tudo de uma pessoa para outra, de um lugar para o outro. Então, você pode estar com uma frequência alta de uma energia baixa, por exemplo. Você pode estar com um processo interno seu de raiva, de rancor, de ódio. Então, você está com uma energia muito baixa, uma energia forte de uma frequência baixa. Sim. Entendeu? Frequência baixa, muito pequena, porque é mais tem ou emoções menos negativas. O exemplo, né? Por exemplo, hoje eu não estou muito bem, eu estou meio para baixo. Então, a minha energia, a minha frequência está baixa. Isso, então, eu estou naquela frequência tá baixa. A energia é praticamente a mesma, só que você está numa frequência. Porque eu preciso da energia para sobreviver, para estar respirando, para continuar andando, né? E muitas vezes o que acontece com as pessoas, elas captam a frequência dos outros, as energias dos outros, elas captam isso. Então, aquela pergunta, né? Os opostos se atraem ou os semelhantes se atraem? Eu acho que assim, a atração ela vem a partir de uma afinidade do seu campo, quanto o seu campo permite. Muitas vezes o que acontece, as pessoas estão em situações baixas, negativas, preocupadas, assim, com situações ansiosas, depressivas, ou seja, com os emocionais negativos baixos, elas tendem a
sintonizar com o coletivo dessa frequência. Então ela acaba atraindo mais pessoas daquela mesma situações. frequência. Tipo, Você tá entendeu? todo mundo para baixo, vai atrair todo mundo para baixo. Não, situações favoráveis. Então, favoráveis àquilo, né? Não boas, claro. Sim. Então, se ela tá depressiva, ela tá ruim, então ela sai, bate o carro, ela é roubada, acontece coisa, cai, machuca, sabe? Aí fala aquela coisa de uma desgraça atrás de desgraça, né? É terrível isso, mas existe no sentido de um alerta para vocês, né? Pra gente se monitorar, né? Monitorar. Até ontem mesmo eu tava no salão, aí a menina, assim, do nada, ela falou, simplesmente eu comecei a parar de falar palavrão, que eu estava falando muito palavrão. Sim. Isso é uma questão de você estar atraindo. Isso. Você está falando, porque você falam assim, porque você tá... Se sua boca fala, é porque o seu corpo deve estar cheio daquilo e acaba saindo para fora. Sim. Ou agredindo alguém, ou falando palavras ruins. Você está pondo palavras, a mesma coisa que você põe palavras de amor, palavras de luz, de elevação, você também, as palavras negativas, também você está sintonizando com faixas vibracionais negativas. Sim. Então, o palavrão, no sentido do... Porque você falar um palavrão no sentido de uma exclamação é uma coisa, né? Tipo um decreto. Uma coisa assim que você fala, não, assim, às vezes, que bom, uma coisa assim, a gente, né, tem umas palavras que a gente fala assim no sentido legal. Mas a grande parte disso é no sentido de xingamento, de ofensa, de trazer uma coisa ruim para a pessoa, entendeu? Isso você está sintonizando em faixas frequenciais, vibracionais igual rádio, e você instiga no outro, né, a ofensa. Aí o outro também se sente ofendido. E aí retruca, entendeu? E aí muitas vezes, às vezes, parte para agressão física, né? Às vezes a gente vê aí gente aí que no semáforo pega um revólver e mata a pessoa, entendeu? Por conta de uma frequência que ele entrou, ele não era um assassino, mas ele entrou numa faixa frequencial. Olha o perigo, olha vocês que estão vendo a gente, é um perigo que é vocês entrarem em frequências que não são suas. Porque vocês entram, aí o cara fala, poxa, como que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu acabei fazendo isso? Porque ele não é assassino. Não é da índole dele fazer não isso. Simplesmente ele não saiu para matar. Tava com o campo aberto e acabou Tava com o campo aberto, tem uma arma, e aí é uma outra questão, né? Isso é uma questão que vai longe, tem que abrir um negócio para 3 horas aqui para falar, que é a questão do armamento, das pessoas andarem armadas. Também tem uma faixa frequencial vibracional muito pesada de conta acesso. Então a pessoa precisa estar muito bem psicologicamente para andar, ter uma arma. Para ter uma arma. Não é somente ter como defesa, não, sempre defender, porque ele não é um assassino. Não é. Entendeu? Ele não é. Mas ele entra numa faixa muito perigosa. E as pessoas psicologicamente desequilibradas ou não estão em harmonia, não estão bem, naquele momento de raiva, daquela coisa que vem para ele, ele vai pegar, né? E vai dar o tiro no outro e vai matar e vai ficar preso. E vai acabar a vida dele por uma bobeira. Então é muito importante, né, que se entenda e compreenda o seguinte: você pode ter emocionais negativos, você pode ter raiva, pode ter ódio. Claro, a gente não somos Buda, aqui não somos, né? Nós somos de carne e osso, somos de carne e osso. Mas que vocês tomem atenção, né? Vocês estão vendo a gente, que fiquem muito pouco tempo nisso. Não se deixe estragar se seu afetar, dia. né? Se de manhã saiu de casa e de repente um carro deu uma fechada em você, tá bom, xinga, vai embora. Mas não fica o dia inteiro remoendo aquilo. E tem gente que com situações pesadas aí, Josi, ficam remoendo situações de anos, de meses, de vidas, assim, a pessoa se anula, né? guarda aquele rancor, aquela mágoa, porque aquele dia, aquele cara me fez isso, aquela pessoa me traiu, tudo bem, aconteceu, mas se você carregar aquilo, você está carregando uma faixa, você está entrando em faixas. Isso tem, quando vocês veem na internet, cada um pode dar um Google aí, escala de Hawkins. E aí vocês vão ver, é um cone colorido. Que é aquele negócio colorido, né? Um cone roxo, bonito. amarelo. Roxo, amarelo, vermelho. Qual que é a melhor frequência, assim, de cores? É a paixão, o amor, né? Amor vermelho? É a gratidão. Não, é roxo, é violeta, é gratidão, né? elevação. E as outras inferiores são de baixo. Então você sintoniza em faixas negativas. E aí você está pegando um coletivo da raiva, um coletivo do ódio. E a sua vida não vai andar. Não vai andar. Não anda. Porque tem você como a gente medir a faixa que a gente tá? Olha, não tem um medidor. Aparelho, alguma coisa que a gente pode... hoje eu estou na faixa da raiva. Existe assim... Eu sei que a gente tem... É tanto que o autoconhecimento é para isso. A gente está desenvolvendo o autoconhecimento para a gente saber qual é a energia que a gente está emanando, em qual frequência que a gente está. Então, por exemplo, hoje, estou com raiva, então não chega perto de mim. Olha lá. Tipo isso. Não, você não recebeu tipo um questionamento. Então, uma assim, coisa assim.
É o que muito acontece complexo. na verdade é simples, Ai, ó. Josi. Eu gosto da simplicidade. A escada. Olha que legal. É isso Que mesmo. Olha lindo. aqui, a vergonha, a culpa. Obrigada, Olha, produção uau. agora tá. Não, aí tá ótimo. Isso aí, escala de rock. Boa Olha que legal. vontade, olha lá. Então você Frequência, entende boa que são vontade, faixas neutralidade. frequenciais. Olha a raiva, o desejo. Raiva isso, 150. Isso aqui é medido em hertz. Ah, isso a gente sim. mede na radiestesia, mede na mesa, isso é impossível medir em hertz, né? Sim. A escala que ele usa 20, aqui, vergonha, tá? é o Então, vermelho. vergonha, culpa, apatia, tristeza, o medo. Então, quem fica nisso aqui, tem pessoas que vivem nisso. Eu tava muito nesse aqui, ó, no medo. Sim, Lembra? sim, Quando eu comecei Estava. lá, eu estava, não é isso que eu tô falando, eu estava E muito você nesse. pega um medo coletivo, tá? Então, representando a sua pergunta, né? Como medir isso? Como a gente pode medir isso aqui? A gente não consegue, não tem como medir isso na pessoa. Mas o que eu acho mais simples de fazer? É pelos resultados da vida da pessoa. Como que tá a vida da pessoa? Se a sua vida está indo bem, está tudo bem, está crescendo, está evoluindo, está melhorando, bacana, legal, você está bem, você está legal. Paz, Agora, alegria, É amor. isso, entendeu? O resultado, se o resultado na sua vida, nesse momento, não está legal, se as coisas que você está fazendo, né, tá aquela coisa, né? Se você não está gostando do que você está recebendo, observe o que você está emitindo. Sim. Primeiramente, entendeu? Que Porque tudo lindo parte isso. de nós. Se você não gosta do que você está recebendo. Então, Observe o que você está observe o que emitindo. você Você está está dando, emitindo, né? porque tudo vem de nós, não é do outro. Então temos a tendência a terceirizarmos, né? Sim. Porque eu estou Colocar na a culpa no apometria. governo, Eu estou com obsessor, eu estou com isso, aquilo lá, a minha vizinha, Nada a minha disso. sogra não me deixa em paz, aquela Não, coisa, meu chefe, obsessor, aquela coisa toda. Mas tudo é você. Você. Entendeu? Somos Tudo é nós, parte né? de nós. Somos Entendeu? nós. Porque tudo é escolha. Sim. Entendeu? Então, Eu que vou saber, sim, qual frequência que eu estou, porque Então, você- eu vou receber essa raiva, tipo, ó, muitas pessoas falam, mas fulano falou alguma coisa que me deixou chateada. Tá, mas por que que você ficou chateado? Por que que você se deixou... Isso, você ficou. Por que que você ficou chateada, né? O que que... mas é porque não sei o quê, não sei o quê, sabe? Então, assim, não aceite, né? Não, é porque quando você não aceita, você não recebe aquilo. Nós podemos aquilo nos para. blindar, né? Através de vários exercícios, e a gente vai passar mais pra frente algumas coisas. Enfim, é uma questão de não aceitar aquela interferência. Sim. Falar, não, se essa pessoa me chamou de chata, não sei o quê, eu não me considero chata e eu não vou entrar nessa frequência. Sim. É isso. Porque E a vida que frequência segue. Não, isso, justamente, porque você aceita aquilo. Quando você aceita aquilo, você entra na energia dela. Sim. Entendeu? Ela tem raiva de você não tem, mas ela tem. Então, é tudo uma escolha. Então, se alguém te xinga, você aceita ser xingado. Se você aceitar, você vai retrucar. E vai retrucar, você vai entrar na faixa da pessoa. Sim. E aí, você baixa de frequência, Por isso que entendeu? muita gente fala que a gente tem que ser um espelho, né? Que bate porque acaba refletindo. Não, E você tem que ser não mais pode neutro receber. possível no sentido de estar bem, estar confiante, estar seguro, estar certo, ok? Então, assim, tudo você avalia pelos resultados. É entendeu? isso que é o complexo. Porque como a gente fica numa frequência, é muito, assim, acho que só Buda, né? Jesus, pessoas muito evoluídas espiritualmente, vamos dizer assim, né? Que sempre, Buda saiu do nada e largou tudo. Iluminado, né? É um iluminado. Ele saiu, largou tudo e foi viver a vida dele na rua. E para ele tá tudo bem isso. Jesus largou tudo e foi, né, fazer com que hoje nós fôssemos salvos. Enfim, depende do que você acredita, né? É isso. Mas são pessoas totalmente fora da caixinha. E nós, seres humanos normais, né? Que vemos aqui. Lidamos com a vida, com problemas, com violência, com amor, com rejeição, com tantos sentimentos que às vezes a gente não quer receber, mas a gente acaba aceitando, né? Às vezes muito por causa de dificuldades que a gente teve na infância, problemas, né, emocionais que a gente acarretou de anos atrás ou até de outras vidas, depende do que cada um acredita, enfim. E hoje, como que a gente lida com tudo isso? Existe algum mecanismo, ferramentas? Eu consegui ferramentas através da meditação. Eu acho que toda vez que eu vejo que o bicho tá pegando, eu falo, preciso meditar. Dá licença que eu preciso meditar. Então, e o que é meditar, né? É sentar e ficar parado? Outro dia eu vi aquele... esqueço o nome dele, ele vai muito em podcast. Ele falou, gente, tem pessoas que falam, meditar é sentar e ficar parado e não pensar em nada. O que é não pensar em nada? Por exemplo, ele falou, gente, o simples fato de você tomar um banho e ficar 15 minutos com aquela água
caindo no seu corpo. E, tipo, agora eu vou entrar nesse box e ficar aqui só recebendo essa água e agradecendo. Gratidão, gratidão, gratidão por essa água quente, esse banho maravilhoso. Isso é uma meditação. Só que as pessoas acabam correndo tanto no dia a dia que esquecem que simples fato de lavar uma mão e ficar assim, pensando com carinho, que você tá lavando a sua mão e esquece os problemas e deixa a vida, sabe? Deixa o problema pra lá, não foca. Sim. Existe alguma ferramenta, assim, você que é o nosso teacher, nos dê essa resposta? Olha, eu acho que é importante, primeiramente, né, as pessoas se conscientizarem, né, que assumirem a responsabilidade sobre elas. Pronto, primeira coisa é isso. Então, tudo parte de você, da pessoa. É primeiramente, você que escolhe. As escolhas são suas, né? Vem de você, não é do outro, nunca é do outro. Se é do outro, é porque há alguma coisa que você permitiu que aquilo entrasse na sua vida. Ok, não vou ficar levantando o passado, não é isso. Mas, primeiro, assumir a responsabilidade sobre essa situação. Isso, primeiramente. Segundo, você, a partir disso, você questionar. Se eu não estou gostando do que eu estou recebendo, olha o que eu estou emitindo. Ok, então é uma via de mão troca, dupla, entendeu? né? Vamos rever um pouco isso, Sim. tá? Outra coisa. Segundo, o princípio espiritual nosso é o seguinte, esse é básico. Todos estamos aqui para crescer espiritualmente. Todos. Todo mundo. Não tem. Todo mundo está aqui. Não está aqui para pagar boleto, não está aqui para se ferrar, não está aqui para nada. Existe tá um propósito em tudo, para né? crescer espiritualmente. Então, a partir desse princípio, tudo que acontece na sua vida é para você crescer espiritualmente. Mesmo aquela coisa mais horrível que você não quer passar. Mas mais horrível na verdade, é um julgamento, que a gente julga. Sim. Né? Aquela coisa negativa, ruim que aconteceu comigo. Porém, aquela coisa ruim, negativa, você te deixou mais forte. Sim. Te deixou melhor. Você é prova disso. Isso. Entendeu? Então, assim, se não fosse aquilo, você talvez estaria onde estava, na situação que você estava. Eu não estaria aqui hoje, nesse podcast. Então, aí aquilo lá foi bom ou foi ruim? Foi sabe? Bom. Hoje eu vejo que foi bom. Isso que porque a gente precisa. Eu consegui me recuperar daquele momento e usar aquilo como um trampolim. Uma alavanca para eu A pergunta subir. Que eu sempre faço para as pessoas, né? Que eu sempre instigo as pessoas a se questionarem. Quando acontece alguma coisa ruim para você, negativa, pesada, tal, um desafio, alguma situação, o que eu tenho que aprender com isso? Então, é a pergunta de luz. O que eu preciso, o que eu tenho que aprender com essa Por que está acontecendo isso situação? comigo? O que eu tenho que passar? Por que eu tenho que passar por essa situação? O que eu tenho que aprender que ainda não aprendi? Então, você consegue conectar-se nessa pergunta num plano espiritual maior, que vai te levar a uma resposta e aquilo lá para de ser recorrência na sua vida. Porque muitas vezes são recorrências na vida da pessoa. Sim. As pessoas passam com um disco riscado, né? Na época do disco, eu sou mais velho. Então, assim, tem um disco que quando a agulha ficava lá, tinha que dar um tapa no toca-disco para poder pular. Para ir pular a música. Para pular a música, Para trocar entendeu? de faixa. Então, fica um disco riscado. Então, várias vezes acontece isso, né? Então, pessoas que eu conheço, por exemplo, que eu trabalho em apometria, que vários relacionamentos que ela teve foram sempre com homens comprometidos, houve traição, tudo mais, tal. Sempre então, ela passa por aquele recorrência e tudo mais. Aí vamos trabalhar mas por isso. que comigo então, sempre eu encontro, eu tenho o dedo podre? Então, nossa, que não sei o quê. O relacionamento tipo, meu relacionamento é assim. Por quê? Porque, justamente, então, aí você não encontra a resposta nessa vida, que entende o seguinte, vocês são seres espirituais vivendo em condição física. Então, assim, muitas vezes a resposta disso não está nesse plano, nessa vida, né? Está em outras. E aí sim a apometria entra a trabalhar essa harmonização desses processos, nos processos diferenciais que eu chamo, para trabalhar aquilo que está lá atrás, né? E aí sim você harmoniza o seu presente. Sim. Entendeu? O que eu aprendi com você e que eu acho, assim, levo para a vida toda, né? Toda vez que acontece alguma coisa, Josi, hoje eu estou como Josi. Né? Isso não é fato? Tá orgulhoso? Eu não sou. Tá orgulhoso? Eu não sou, Josi. Boa aluna. Eu estou como Josi. Isso. É momentâneo, né? É temporário. É apenas uma passagem. Sim, né? Sim. É uma vida, é uma existência nossa que vai ter um fim, né? A gente viu ontem nosso amigo aí, o Rick Maderite, né? Que, não, eu ia falar vida, isso né? com você, meu amigo. De uma hora para assim, outra. Né? Mineiro também, conterrâneo lá, né? Então, gente, assim, eu adorava ele. E aí a vida vem e tira, né? Porque
assim, 50 anos. 50 anos. Eu acho que assim, a grande sacada do processo espiritual, o processo espiritual é muito inteligente. Os caras são muito bons. Fantástico. Ó, gente, vocês são muito fantásticos, fala a verdade. Porque o que acontece, né? O que vem a se refletir para nós, para todos, entendeu? Ele morreu na sexta-feira. Sexta-feira, que ele sempre fala, sabe, gente, pra quem não sabe quem é o Henrique Maderite, né? Sextou, bebê! Hoje é sexta-feira! Isso. Quem fez. Quem não fez, pode esquecer. Saudades, querido. Gratidão pelo tem muito material dele, mas é isso mesmo. O que acontece? Por que a influência dele é tão grande? São 2 milhões de seguidores, ou seja... Mas o que traz para nós uma reflexão? Putz, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, se você tiver que abraçar, você abraça. Se você tiver que beijar, você beija. Se você tiver que desculpar, você pede. Perdão. Porque assim, isso eu acho sacada. Não no sentido a sacada que eu acho da espiritualidade, que um dia vai acabar. Eu vou pegar sua ficha. Meu irmão fala assim, tem um fichário assim, que eles vão pegar um dia lá, ó, hoje é Josi, acabou, e vai ser. Vai dormindo, vai ser caindo, vai com nada, né? Tanta coisa. O tempo da Josi mas foi, não agora ela vai ser outra pessoa. Mas não no sentido da gente pensar, né? Assim, no sentido de uma ansiedade. Não, vou fazer loucura, vou vir. Não. Viva seu dia. Cada dia da sua vida é um dia menos. Como se fosse o último. É um dia menos. Porque acabou. Esse dia não volta mais. Sim. É um dia menos. Não é um dia mais, é um dia menos. Então, assim, viver no presente, mas se você aproveitar ao máximo, conciliar com as pessoas, oportunidades, situações que estão à volta, tal, para que você, que é outro aspecto que eu falo muito na apometria, para quando você morra, quando for chegar esse momento, você morra bem. Né? Porque a gente tem que morrer bem. Tem que morrer bem. Morrer bem, meu Deus do céu. Como que é morrer bem? Ninguém sabe, né? Ninguém voltou pra contar. Nem imagina o que é morrer bem. Morrer bem, não, morrer bem é muito bom, é importante, porque é a mesma coisa, você viver, tem pessoas que vivem bem e vivem mal. Aqui. A mesma coisa, morrer bem e morrer mal. Porque as pessoas que morrem mal, que morre com todas essas pendências, pendurilicários, toda essa coisa que deixou, ia fazer, não fiz, adiou, postergou, ou seja, ele morre amargurado, uma pessoa morre triste, morre chateada, aí você morre mal. E aí, só que ele não morre, o corpo fica, né? A essência permanece. E tudo que ele permanece aqui, vai continuar no outro lado. Porque nós somos energia. No outro lado, no outro plano. Porque continua, entendeu? Então, morrer bem, o que é? Eu tenho certeza que o Henrique, nesse momento, sabe, ele pensando agora, ele ficou chateado. Acho que ele morrer. Não queria morrer. Assim, passou, mas mesmo ele fez o melhor dele. Ele entregou o melhor, deixou alegria para as pessoas, deixou essas frases bonitas. Então, assim, ele morreu bem. Possivelmente, não sei a vida dele particular, não sei como que é, a gente não sabe. Né? Mas, assim, o sentido de ter feito um propósito aqui. Sim. Né? Então, ter feito diferença, né? E pronto. Então, e é isso que a gente tem que coisas, fazer quando aqui. vem num coletivo grande, como foi na época nós, né, o coletivo maior, por Ayrton Senna, é tudo coisas que comovem no sentido maior grande, porque a influência dele é muito grande, mas não no sentido de nos deixarmos tristes, não. Para que possamos melhorar. E às vezes ele optou por isso, claro, porque em algum momento da vida dele, quando eu estou aqui, você, todo mundo que está aqui vivendo, nós escolhemos estar aqui. Sim. Foi uma escolha nossa, passamos por isso, foi uma escolha nossa, esse desafio de vida, que aqui é o desafio. Muito. Lá no plano espiritual é um plano muito bacana, muito bonito, tudo é jardim, tudo é plano, tudo é bonito, tudo é muito chato, na verdade. Aqui que você tem desafio, você tem gente que você tem vizinho chato, você tem esposa complicada, você tem sogra, ou seja, aqui que é o desafio da vida. Então, certamente essas coisas todas vieram no sentido de trazer uma iluminação maior para as pessoas, sabe? No sentido de você viver aqui para crescer, evoluir, melhorar. Sim. E ele fez a parte dele. Sim, entendeu? gratidão, né? Porque nós escolhemos estar aqui. Ele também escolheu isso. Só que ele é inconsciente. Ele escolheu viver 50 anos e ele escolheu. Não, e morrer foi uma numa escolha sexta-feira. Numa sexta-feira. Né? Entendeu? Então quer mais simbologia maior que isso? Quer recado maior? Né? Quer você vê, né? chacoalhão hoje maior? Estejamos preparados, porque não sabemos o que vai acontecer. Isso, mas justamente, hoje, mas não na fatalidade. Não vai vou ficar em casa, vou ficar recuado, vou ficar... Não, vai viver. Viver, pessoal. Vai amar, vivam a vida. Vai fazer o seu melhor. Isso. Do jeito que você consegue fazer. Agora a pergunta que não quer falar. Não quer calar, né? O que é apometria? Essa palavra você já falou umas 10 vezes aqui. O pessoal deve estar assim, gente, o que é essa tal? Algumas pessoas já ouviram falar, outras pessoas têm curiosidade, outras pessoas falaram, não, eu sempre ouvi falar, mas ninguém me explica exatamente. E se me explica, eu não entendo. O que seria a apometria? É um tratamento, é uma terapia? Ela é espiritual, não é espiritual? Ela veio de alguém? Qual que é a forma que a gente pode usar ela hoje? Porque eu sei que ela é uma ferramenta de terapia, porque eu já trabalhei essa terapia, fiz até um curso. Mas
como a gente pode entender o que seria se a gente pode usá-la, em qual benefício, o que a gente poderia conseguir. A apometria, o nome dela, já o começo do nome, né? Ela primeiro é uma técnica brasileira, né? Uma técnica aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, doutor Lacerda de Azevedo. E a apometria, o nome que ele escolheu, a apometria, que são palavras gregas que diz além da medida, além daquilo que pode ser medido. E esse nome já dá a dimensão do processo, ou seja, não tem como medir a apometria. Ela é muito além daquilo que qualquer processo pode ser trabalhado. Qualquer metro possa medir. Ela traz a manifestação de entendimento, claro, de que você não é a Josi, você está Josi, você está como Josi, eu estou como Djalma, nós estamos, não somos. A essência nossa, que nós chamamos que é o ser de luz, que é a essência espiritual, o nosso espírito, enfim, tem vários nomes para isso. E essa essência, ela transita de vidas, de passagens, de encarnações, está aqui e vai para frente, ou seja, é um trânsito, né? Um trânsito de existência nosso aqui. Sim. Porque é um trânsito espiritual, faz parte. Então, estamos aqui para evoluir, para melhorar. Só que nesse transitar seu de vida, de existências, quantas situações você já passou? Sim. Então, você já foi boazinha, você já foi ruim, você já foi rainha, já foi escrava. Já sofreu, já fez outros sofrerem, já judiou. Ou seja, porque nós estamos vindo no processo evolucional espiritual. Então, é muito importante que tenhamos esse entendimento. E aí, você pode estar trazendo situações na sua vida agora que estão lá atrás, ainda presas em situações vibracionais espirituais pesadas, rancorosas, traumas, obsessões, enfim, várias situações que estão atrapalhando a sua vida hoje. E aí que a apometria entra. Não é todo mundo que precisa da apometria, mas quem precisa, quem trabalha a apometria, as pessoas que vêm me procurar, justamente, né, o arquiteto do universo que arruma essas pessoas, né? São situações que vêm, que as pessoas fizeram terapias aqui, fizeram várias coisas, psicólogo, psicanalista, que eles são muito bons, mas vão até um ponto. Ou não vão além vida, entender que você está numa essência vibracional, o seu campo, né, que a gente chama, né, o campo etérico vibracional. Então esse campo, ele está com situações de vidas passadas e a pessoa tem carregado isso há muito tempo. E aí vem aqueles traumas que às vezes... Vem situações de abandono do passado, rejeição, do passado de guerra, as pessoas que estão em guerra ainda, tem gente que ainda, é comum na apometria encontrar pessoas que estão na guerra, elas estão ainda com uma lança, com uma armadura, e não sabe? E a vida delas é uma batalha mesmo, porque é uma guerra, porque elas têm aquela coisa, elas estão armadas, guerra, né? Vivem armadas, vivem intensas, não se relaxam, não se permitem, entendeu? Então fala, acabou a guerra, acabou. Então você precisa falar, assim, no sentido de harmonizar a essência dela que está lá atrás, para que você trabalhe aquela essência, trabalhe aquele aspecto vibracional muito simples do processo apométrico, porque é assim da pessoa, e aí sim você traz efetividade nessa vida agora. Então por isso que a apometria é uma técnica que tem trazido resultados tão favoráveis, tanta gente melhorando, porque você melhorando a origem, você beneficia trazer para cá, entendeu? E seja doenças físicas, e melhorar, doenças né? espirituais. Dia após dia, né? Naquele entendimento, você vai, né? Claro, aquilo vai sutil, é sutileza do processo, entendeu? O que é a terapia? A terapia é simplesmente a gente ter ciência do que está realmente nos atrapalhando de alguma forma. Porque é isso que faz a gente melhorar, né? Tanto constelação, que a gente ouve falar, tanta coisa. Você vê o que realmente está acontecendo. Que quando o seu cérebro, a nossa mente, né, tem ciência e ela consegue enxergar aquilo, nós sentimos. E você vem aquele sentimento, por que tudo vibra em relação ao... não é só pensar. Não, você tem que sentir. Isso. Porque aí você tem que sentir que aquele sentimento lá de, sei lá, que você foi um soldado romano, não é mais seu. E aí você aceita, que aí você destrava tudo que estava te atrapalhando de alguma forma na evolução aqui nessa vida. É verdade, porque quando eu tenho... na verdade, o curso, né, quando eu ponho esse slide... Isso eu só sei falar porque eu fiz o curso, viu, gente? Não é boa aluna, ela tá muito bem, lembrando de tudo aí. Eu ponho aquelas bonequinhas russas, né, que põe dentro da outra, que tem as vidas das pessoas. Tem várias vidas dentro dela. Dentro da Josi tem várias Joses. Sim. Hoje você está Josi, mas você já esteve Manuel, já esteve Carlos, já esteve Alberto, já esteve Maria. Ou seja, porque, né, e a gente... aí fica aquelas cascas, né? Eu falo, vou descascar a cebola. Tirar aquilo da pessoa. Cascas. E durante a vida, se você baseia nesse processo que eu falei inicialmente, que você está aqui para melhorar, para aprender, para evoluir,
também superar essas situações todas. Sim. E aí a apometria vem te ajudar nisso, vem te pegar na sua mão, carregar você até lá, ajudar a trabalhar isso para que a sua vida agora melhore e, principalmente, para frente também. Sim. Porque você se harmonizando hoje, você se equilibrando hoje, as pessoas que virão depois na sua vida serão beneficiadas. Sim. O que a constelação familiar faz? Ela melhora a sua pessoa hoje através da harmonização do passado. Sim. Tá? Só que se nós pensarmos que nós somos o passado dos que virão, que virão depois de nós, então quanto mais eu levar minha vida melhor hoje, equilibrada, harmonizada, melhor os meus filhos vão ser bons, vão ser meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Eu nem vou vê-los, nem vou conhecê-los. Mas isso, então, é uma conscientização que eu faço para as pessoas da importância de você se trabalhar dentro de você mesmo, a sua qualidade, a sua espiritual, a sua essência, para que os que vêm depois de você sejam beneficiados, sabe? Porque a constelação mostrou muito isso, né? Veio escancarar esse processo todo. Então, quanta desarmonia, quanta coisa que tinha no passado que as pessoas precisaram trabalhar, harmonizar para que elas vivessem bem hoje. Então, vamos nós, né? Vamos viver a gente hoje. Então não é todo mundo que precisa de apometria, né? Você imagina? Eu acho que, olha, é aquela coisa, né? Existe algum caso, assim, que você, na sua experiência, né? Que você já teve, que você foi tratar e falar, poxa, não, você tá achando que é apometria, mas não é. Né? Você falou, não, isso eu não vou, não é comigo, isso não é tratado. Ou então algum caso, assim, muito difícil, tipo meu, assim, de tratar, mas... Trabalhar. Ou não? Não, eu tive, assim, situações... uma algum situação exemplo, com um rapaz, assim, uma pessoa com um rapaz que eu tratei, que ele tinha esquizofrenia. Esquizofrenia. Num caso bem avançado, esquizofrenia. E que conseguiu trabalhar... Ele tinha tratamento psiquiátrico, né? Porque então ele já tomava remédio, já tinha feito... E quando ele me procurou pela apometria, começamos a trabalhar, fizemos algumas sessões, alguns meses. E a melhora dele foi substancial, foi muito grande, entendeu? E aí começou um processo já de melhora, de depender, porque estava uma desarmonia lá atrás. A esquizofrenia, tem muitos que falam, né, que os hospícios, né, estão cheios de médios lá, né? Tem pessoas que são... falam mesmo. Porque as pessoas escutam vozes, elas são tidas como loucos, né? Como pessoas equilibradas, mas há uma influência espiritual muito grande, porque tudo vem do espiritual. Sim. Entendeu? Então, você tratar somente, no caso, a esquizofrenia dele com um médico, né? Ele ia viver a vida inteira de remédio. Porque o que acontece hoje com a medicina, Josi? Os remédios te ajudam a conviver com a doença. O remédio não te cura, ele não te alivia. Ele te ajuda a viver. Se você tem a diabetes, você não vai curar da diabetes. Não. Você vai viver a vida inteira com a diabetes com aquele remédio. Então vai tomar uso contínuo. A farmácia tem até uns carnezinhos lá que você faz lá, você faz um desconto para usar a vida inteira. Quer dizer, você vai ver 40 anos com o remédio. É isso que eles querem. Entendeu? Agora, se você tem ideia, dependente. Agora, se você tem, sabe que as doenças começam no corpo sutil, no corpo vibracional nosso, no nosso campo. E a partir desse conhecimento, a origem está num campo espiritual, porque é lá que começam as doenças, não é aqui no físico. Ela começa num campo espiritual de uma mágoa, um ressentimento, de uma situação do passado, e aí sim se instala no corpo físico. E se você pode tratar em paralelo os dois, junto, não um ou outro, mas junto. Eu tenho pessoas com câncer que eu trato em apometria, que estão indo muito bem, estão se recuperando muito bem, com o sentido de estarem bem efetivamente, porque entendeu? Porque o câncer, tem pessoas... hoje já estudos falando que é simplesmente sentimentos que estavam lá enraizados e acabou desenvolvendo nesse situação câncer, né? de câncer, sim. Depois, situação fala sentimentos, mágoas, enfim, várias situações e tal. Coisas não resolvidas do passado, enfim, várias situações. Então, a gente harmonizar juntos os dois, ele consegue transitar nisso muito bem. Então, tem várias leituras, né, para uma doença. Se você ficar só na parte medicamentosa, é muito, muito raso, muito pequeno. Né? Então, no sentido da apometria, que tem gente que não precisa, acredito que tem gente que não precisa, não. Até hoje, o que apareceram para mim foi que estavam precisando naquele momento. Porque pode estar passando em situações na vida dela complicadas. E elas não entendem por quê. E passam em recorrências, passam em situações. Porque até a gente encontrar alguma coisa, alguma resposta, você passa por muitas situações. E acaba sendo enganado. Você acaba procurando muita coisa. E hoje tem tanta coisa no YouTube, gente ensinando e não sei o quê. E aí você cai em cada cilada que você fala, o que eu tô fazendo aqui, né? E você falou uma palavra muito importante, que é do curso também, que é o sentir, sabe? Porque o que acontece? As pessoas vão no mental,
usam muito o mental. Então, o mental, eu entendo o seguinte, pessoal. O mental, né, pessoas que estão me ouvindo, entendem o seguinte. O mental pequeno. Nós somos um grão de areia dentro desse universo todo. Porque o mental quer controlar, o mental quer racionalizar, ele quer programar, o mental quer isso. De certa forma, ele quer proteger. Ele quer preservar. É. Ok. Só que as situações vêm para você através do sentir. Aqui, ó, no cardíaco. Quando tem um chakra aqui, o chakra cardíaco, que você tem que sentir. A nossa centelha, né? Sentir se aquela situação é boa ou não é, sentir se aquele processo é bom ou não é, que vem através da intuição, através do insight. As pessoas que estão em movimento, tem insight, tem aquela coisa, putz, aquilo é legal, sabe? Aquela coisa que vem... aquela ideia. Isso é o sentir. Faz, isso, intuição. E a intuição, pessoas, você não consegue transferir para ninguém. Você não consegue, o seu marido não consegue transferir para você uma intuição que ele teve. Não dá, não tem como. Porque vem para a pessoa. Então, o que é importante? Né? Que vocês, quando tem uma intuição, guardem para si. Ajam, sintam aquilo lá, sabe? Putz, aquilo lá, eu tô sentindo que... tô sentindo que aquilo é bom. Tô sentindo que aquela pessoa é bacana. Tô sentindo. Isso é bacana. Se permita, não é a mente. Aí, quando a mente vem, quando a mente entra, é que é a mente questionadora. Sim. Não, imagina, aquela pessoa... Aí já vem a dúvida, já vem com interrogação. Interrogação, com dúvida por quê? A mente, ela quer te levar a sempre as mesmas situações, os mesmos lugares, aos mesmos patamares evolucionais. Porque para ela é seguro, como se fosse o seu lugar de conforto. Como você falou. É o seu lugar de conforto. É lugar de tirar você. Quentinho. Entendeu? Se você bobear, às vezes você vai num lugar, você vai num restaurante, você tá no mesmo lugar, na mesma mesa, pedir o mesmo prato. Ou seja, é meio que comum isso aí, porque você está no automatismo mental. Não é contra, né? É muito difícil ter mudanças, né? Isso. Toda mudança assusta. Toda mudança fala, meu Deus, claro. Não é o lugar não tem encontrar uma recorrência aqui na mente. Sim. Então a mente tem sempre a ser julgadora. Então, que é outra coisa ruim, é julgar. Então você não deve julgar, você deve sentir. Espera um pouco, calma, não julga, entendeu? Porque se você encontra validação, aquilo é bom, aquilo é legal, bacana. Se você não encontra validação, você tende a julgar. Não, aquilo não presta, isso não existe, isso é impossível, né? Hoje eu falo muito o seguinte, né? Hoje eu tô numa época hoje que eu falo assim, quando eu vejo uma coisa que é absurda, eu falo assim, bom, isso eu não conheço. Mas eu falo que não existe, porque eu não sei se não existe. Mas pode ser que daqui a pouco eu conheça. Porque quanta coisa nós estamos vendo hoje, para nós ainda que é novo, a gente está vendo cada dia uma coisa nova. Falar que não existia isso, né? Então eu desconheço. Até pouco tempo ninguém falava de energia, de física quântica. Agora o negócio está todo mundo falando. Mas porque faz parte faz parte do desenvolvimento de todos. Nossa, é tipo assim, se um aprende, logo já vem outro. E as pessoas querem o quê? Que todo mundo esteja na mesma conexão, né? Sim, o objetivo porque nós somos um todo, né? Nós somos um, né? Então, somos uma coisa, uma energia só. Numa faixa só. Então, você imagina, quanto mais pessoas estiverem despertas, né? Que eu falo que são pessoas despertas, quer dizer, que abriu a tampa, ou seja, que já estão procurando algo maior. Não estão nessa terceira dimensão, não estão presas somente a isso que estão vendo, mas que estão sentindo. Porque a arte do processo de vida é você sentir, não é ver. Porque ver, você vê. Só que aquilo que você vê, você está vendo isso aqui. Pronto, bacana, só isso. Mas o que está por trás de tudo isso? Então, nós estamos num local aqui que tem uma energia muito, muito boa, maravilhosa, só que não é possível ver essa energia, mas é possível sentir. Então, a gente se sente bem, se sente agradável, se sente à vontade, porque a energia aqui é boa. Então, né, as pessoas, né, que estão nos ouvindo, vendo, sintam muito mais os lugares, sintam onde vocês vão, preencham-se, porque você pode observar, que às vezes você vai num lugar, numa loja mesmo, uma coisa, você sente mal, você sente, vai embora. O estômago, tem gente que começa a sentir fisicamente, né? O estômago embrulha, aqui, ó, a cabeça dói. O plexo pega tudo. Isso é o quê? Os chakras te dando, sinais, já dando uma descarga para você. Fala, olha, não é aqui. Já vai se embora, limpa. sai e fora. O que fazer nesse caso? Vai embora. Porque e aquilo não é para você. Você não pode ir embora, tipo no lugar de trabalho. Então, você tem que estar ali, que é o meu caso. Que é o lugar de trabalho, que acaba que não a gente quer sair, mas acaba que depois a gente
é tirado, né? Você sabe que... Mas é amarra. Mas eu tenho pessoas, Josinha, tem duas pessoas que eu trabalho comigo, que elas trabalham no centro da cidade, centro de São Paulo, tem aquela zona mais antiga, né? Dos prédios históricos. Sim, sim. Então ela tem muito órgão do governo lá, na rua do governo. Então tem uma pessoa que trabalha num local que não tem janela. Embaixo da terra, desce e não tem janela. Ela fica lá. E é coisa que... Nossa. 200 anos atrás, um prédio velho. Imagina o cheiro, né? Então, não, é horrível, entendeu? E é do Ministério Público, então você não tem como mudar, não pode mudar de sala, é aquilo lá. Deus, e anos entendeu? Já, né? Não, e aquilo lá, então ninguém quer ir para aquele lugar, parece um calabouço, entendeu? Nossa. Mas é aquilo lá. Então, assim, as pessoas, nesse sentido, elas precisam daquilo, naquele momento. Mas é aquela coisa, o que eu falo para elas, tudo é opção. É escolha. Tudo é escolha. Entendeu? Você escolheu porque você daqui, eu vou perder, mas olha, o que você vai ganhar aqui, você vai gastar em saúde depois. Porque a pessoa entendeu? não tem nenhum pulmão direito pra é insalubre, sabe? Então, assim, mude, faça, mas eu tô aqui, tô estabilizado, né? Geralmente, funcionários públicos... É aquela energia lá, o medo. É aquela energia, o medo, a insegurança, ela não confia nela, entendeu? A partir do momento que ela fala, poxa, se a vida tá te dando aquilo, tenha certeza que é para você mudar. Porque está te incomodando, aquela coisa que ele prega na cadeira. Pô, aquilo ali entendeu? é eu tenho que sair da cadeira, porque tem um prego me cutucando. Aquilo ali é para você se mexer. Para você se mexer, entenda o recado. Não é uma fatalidade, não. É para você sair de lá. É que tem algo melhor na sua vida. A sua alma está pedindo algo melhor. Então a alma, a essência, a alma, vai levar você para um lugar ruim, para te incomodar bastante, para você querer sair de lá. No sentido de você passar por um processo maior. E aí sim você vai descobrir uma vida maior para você. Eu estava num trabalho que não adianta, cargo bom, chefiando e tal. Mas sabe quando você vai trabalhar e você vê as pessoas em volta e você não se conecta com elas? Sim. E aí tudo que às vezes uma pessoa fala, poxa, a pessoa tá falando mal de ciclano. Aquela energia, você não queria fazer parte daquele ambiente, você não me conectava. E todos os dias eu ia trabalhar e falava, não, mas tá faltando alguma coisa. Eu podia fazer isso. Mas eu podia fazer aquilo. Então, assim, N situações, eu mesmo tava pedindo aquela frequência, eu já estava emanando a frequência da minha saída de lá. Isso. Porque eu não estava me sentindo bem. E nada que eu fazia... Sabe quando você quer fazer uma coisa e quer se destacar e quer sempre o melhor e quer melhorar tudo? E aquilo não me dava alegria, sabe? De fazer e falar, nossa, todo mundo te dando parabéns e tal. Mas eu não estava me sentindo... Não tá preenchida. Não tá preenchida. Então eu não estava, sabe? Eu falei, gente, é um sinal. E aí tudo mudou, né? E eu falei, não era o meu lugar de desenvolvimento. Tem coisas muito maiores para mim lá fora. E foi o que aconteceu. É só a gente dar espaço que as coisas acabam se abrindo. Sim. A questão é a gente emanar uma energia boa, né? Se conectar com aquilo que as coisas a gente acaba atraindo. Atraindo, né? isso. Porque a lei da atração é porque isso, você está aqui para melhorar, para evoluir. Semelhante atrai semelhante. Isso, atraindo e as coisas vão conectando com você. Sim. É isso mesmo. Então as pessoas se acostumam a viver em situações ruins. Isso é o pior do problema. Né? O pior do problema é que a pessoa se acostuma com o problema. Eu falo muito isso. Então, assim, as pessoas se acostumam nisso e não saem daquilo. Você trabalhar com as pessoas em vários tipos de situações, de apometria e tal, você fica pesado, como que é o seu cuidado com você, com o seu corpo? Porque você tem um corpo, tem uma vida, né? Tem seu trabalho, fora a terapia, que também não sei como é que dá conta. Eu achei que era só terapia. Gente, é difícil horário com esse cara, hein? É muito difícil. É tipo, eu tenho horário lá em março, abril. Não é fácil. Então, se for agendar, já agenda logo, porque ele não é fácil a agenda dele. E assim... É muito difícil lidar com situações. Olha, você vê N tipos de situações, pessoas sofrendo de todos os tipos de trauma. Mulheres já foram espancadas, ou se permitem ser espancadas, se permitem ser abusadas, se permitem tudo. Como é lidar com essas situações e ficar assim, neutro? Porque você tem que ter uma neutralidade. Você não pode, porque senão você vai acabar vibrando naquela energia e aquilo vai te, né? É um olhar que eu falo e as pessoas também podem ter esse olhar, você e todos podem ter. Porque é um olhar assim que entende primeiramente, eu não posso me envolver na situação da pessoa, porque eu entendo espiritualmente que a espiritualidade é muito sábia. E se a pessoa está passando por aquilo, é porque alguma coisa tem que aprender. Naquilo lá. Então não existe, ninguém é vítima, certo? Vamos primeiro do princípio. Ninguém é vítima. Há
consequências. Sim. A vida não te dá nada, ela só te devolve. Só te devolve. Ela não dá nada. Tudo é ressonância. Tudo, aí essa bolinha é um jogo de tênis, né? Bolinha vai, ping-pong, bolinha vai, bolinha volta. Se você não está gostando do que você está recebendo, sabe que você está emitindo. Você tem que perceber o que Só você que está nisso, emitindo. entenda o seguinte, não é nessa vida somente. Fala, pô, eu não fiz nada, pô, mas e lá, Eu sou e o tão BO lá certinha, atrás? eu nunca fiz mal. E a Mas situação lá atrás? Então, e uma vida passada que você deixou um campo aberto lá com alguém? Sabe? E você sabe por que a gente Entendeu? não lembra? Então, por isso que é... Não, mas não lembra, mas não é... difícil. Mas a vida vem te dar situações para que você supere aquilo. Entendi. Porque ela quer que você melhore. Entendeu? Então, Nossa, você vai se eu devo ter facear sido com uma pessoa muito situações... ruim, meu Deus. Josi, todo mundo que está aqui, eu, você, todo mundo, nós estamos aqui porque estamos precisando estar aqui. Dessa faixa que a gente baixa aqui, né, do campo nosso terrestre, tá todo mundo com BO, todo mundo tem, todos temos, sabe? Entendeu? Então, assim, aí essa situação de lidar com as pessoas nesse sentido. Então, com muito amor. Primeiro, a apometria trabalha com muito amor. Com sentido maior de cura. Outra, um sentido também, que respondendo a sua pergunta, não é de mim, é através de mim. Você é um canal. Eu sou um canal. Naquele momento, eu me disponho a ser um canal através de uma técnica e o processo espiritual ocorre, claro, por uma conexão pelas pessoas que têm. Também, que tem os estalos, pulsos de comandos, os estalos de porque dá pulso no processo, para você dar uma ritmia, um ritmo no processo. É importante ter pulsos. Tem algumas religiões que trabalham também. Tem. Isso aí é mais antigo do que parece. Do que tudo. É tudo, nada é copiado. Tudo vem no sentido maior. Tudo se transforma, né? Então, nesse sentido, eu consigo, através da apometria, trazer uma efetividade maior para as pessoas, uma neutralidade do processo, né? Sem me envolver com a vida, porque realmente, esses exemplos que você falou, é isso que acontece e muito pior. É terrível. Cada caso, cada pessoa, cada situação, Josi, que é terrível. Imagino. Nós, eu acho que eu ficaria... sem saber isso. A pessoa te conta, eu ficaria... Mas a gente tem que sentir isso no sentido todo da pessoa tá bem. E essas daí são as que têm mais efetividade de cura, são mais abertas, porque a pessoa tá lá. E eu falo sempre o seguinte... Ela precisa daquela cura, Essa é metade da cura. A cura é o seguinte, é meio a meio, 50-50. É, porque você faz a sua parte, mas... A pessoa, a vontade dela, a pessoa que vem fazer. Então, muita gente, né, quer que eu faça a apometria, por exemplo, o meu marido. Né? E muito comum isso, as mulheres... A esposa quer fazer... As esposas, as mulheres, vocês que tem uma audiência grande aqui com a Josi, as mulheres. Eu já fiz o meu marido fazer, gente. Não, mas é que assim, força. Mas ele abriu, ele teve abertura. É diferente. Ele adorou, ele quer fazer porque outras. você fala e as coisas se conectam. Agora tem pessoas que o marido não se abre. Então eu falo assim, meu marido faz, tal. Né? Não faz. Aí eu falo pra ela, não, você passa meu contato, meu telefone e liga pra mim. Quando ele estiver preparado. Mas ele não acredita e não faz. Então, se ele não acredita, o que eu vou fazer? É o tempo Quem dele, sou eu? né? Entendeu? Então, assim, meu relacionamento tá ruim, tal. Tudo é escolha, entendeu? Você não está grudado. Você que pode, tá escolhendo se você, continuar se ele com bebe, ele. Se ele te agredir, mas você que escolhe estar com ele, não sou eu. Entendeu? Então ela quer que eu arrume a vida dele para que ela continue casada com ele. Entendeu? A acomodação que é do processo. Agora eu falo para ela, nesse sentido é bom que você faça a apometria. Para que te ajudar o amor a próprio. te equilibrar. Isso. E aí as pessoas que entendem isso... Dá linha, amiga. E dá linha, e vai embora. E olha, e acontece o que acontece. Feliz, né? As separações energéticas que eu falo, os divórcios energéticos que tem um outro sentido. Porque a pessoa, às vezes, ela tem uma dependência, né, emocional muito grande. Você vê que tem relacionamentos aí que a pessoa está totalmente dependente. Ela não tem força para sair daquele relacionamento. E aí ela se mantém justamente nele, porque ela tá por medo, funciona como obsessor vivo na vida dela, entendeu? O marido, tá morto, ele tá vivo. Ele tá vivo. O obsessor não é só, o obsessor não é só morto, não. Tem muito obsessor vivo, tem muito. Sabe? Então, assim, a pessoa fica anulada. Aí por isso que eu falo, a pessoa tem que se despertar, se ela me viu, se ela me encontrou, se alguém recomendou, é porque tem um fiozinho lá de espiritualidade que falou, vai lá, faz alguma coisa. Ou outra terapia, claro. Mas se ela tem esse despertar, ela pode se reforçar, se equilibrar, se harmonizar para que ela consiga enxergar a situação com mais lucidez e aí tomar coragem suficiente, sair da faixa do medo, sair da faixa daquela insegurança para ir e tomar uma atitude naquela situação. Porque tudo é posicionamento. Sim. Porque se alguém te agride, é porque você permite que se agride. É claro isso. Entendeu? Você está dando a cara para bater. Uma vez, ok, mas o tempo toda vez ele me bate assim, quando ele me bate. Então, peraí, né? Sabe? Então, você, sabe? Até quando você vai ficar com isso? Sabe? Que coisa é essa? Que situação é essa? Entendeu? Então, hoje tem proteção, hoje tem lei, tem muita coisa. Que você
tem Não, que é receber. dela, mas superar isso, entendeu como está o sentido de superar? Sim. Enquanto ela não superar, ela vai estar sofrendo. Então, é importante para as pessoas sentirem, perceberem o momento de vida delas. Sim. Você perguntou aquela primeira pergunta inicial, né? Como que é o processo de cada um? Você percebeu pelos resultados que sua vida. Se a sua vida está bem, está bacana, você está tudo bem, está tudo certo, bacana, legal, está ótimo. Agora, se não está indo bem, se tem coisas que podem ser trabalhadas, procure uma terapia, procure um processo psicológico, psicanalítico, alguma ajuda que vai trazer um autoconhecimento, isso mesmo, para você sair dessa situação. Entendam pra isso, porque força, não tem manual, né, para a vida. A vida não tem um livrinho assim, ó, é assim, faz isso, quando acontecer isso, faz aquilo. Não, é tudo uma surpresa, você se atira, né, na vida. A gente somos, e outra, nós viemos ainda com o precedente de nossos pais, né? Sim. Fomos educados pelos nossos pais, que também às vezes não foi uma educação tão boa que eles também nos deram para nós. Eles receberam a educação deles também. Isso, fizeram de amor, o que receberam daquilo. E aí quando a gente só percebe isso quando nós crescemos. Sim. Aí fala, cara, pô, aqueles traumas que eu tinha, situações, pai, né? Meu pai fez aquilo lá comigo, atrocidades que meu pai fez naquela época. Tem muitas mágoas, né? Recentemente em relação a isso. Mas eles fizeram o melhor que sabiam, entendeu? E muitas vezes aquilo foi necessário naquele momento para a pessoa. Então, por isso que a gente tem que ter uma ajuda de um processo terapêutico para ajudar a conduzir a vida, né? Isso aí. Outro processo que eu acho que você faz também, não vai dar muito tempo pra gente falar sobre isso hoje, é a questão da mesa radiônica, né? É. Aquele pêndulo que você faz lá, ele não seria um instrumento para medir a frequência? Você acha que funciona bem? Tem um outro aparelho que você tem também, que acho que é alemão, não é? Sim, isso. Tem o Quantec também. O Quantec é o pêndulo mais avançado. É um pêndulo no estágio... pêndulo mais... Né, no 2.0. É a tecnologia mais atual, né? É a radiestesia radiônica. A mesa radiônica, ela realmente tem o pêndulo, que é um instrumento da radiestesia, que vem para medir as situações, as frequências, né? Aquela escala que ele mostrou, que é hertz, é medido em um pêndulo, você consegue medir. Tem uma escala, tem uma régua que a gente consegue medir as frequências de cada um. E na mesa radiônica também. Aí, quando você mede na mesa radiônica, nós fazemos um atendimento para que pesquise as frequências suas em relação ao que você está. Por exemplo, você que o seu marido tem uma frequência, quanto isso está harmônico, quanto está desarmônico, a sua casa, o local de trabalho, as pessoas que você convive. Então, tudo é frequencial. Tudo tem como medir. Então, quanto mais você ter... Por exemplo, eu trabalho com uma empresa, uma empresa que eu presto serviço. E ela é de um determinado ramo que ela só contrata as pessoas depois que ela me dá primeiro o nome e dá nascimento da pessoa. É mesmo? É. E aí eu vejo... Isso faz parte do processo seletivo da empresa. Só que a pessoa não sabe. Só que o que eu faço? Dá o nome e o que mais? Nome da nascimento. Aí eu tenho coragem da pessoa, da empresa, do dono, quem me dá o dono da empresa, né? Uhum. E aí eu meço a frequência, primeiro dimensional que a pessoa primeiro dimensional para ver se ela é uma escala dimensional favorável, primeira, segunda, terceira, quarta dimensão, ou até quinta dimensão. E depois eu vejo se a frequência dela é ajustada com a empresa. E muitas vezes, eu não estou jogando se aquela pessoa é boa ou ruim. Veja bem, se a frequência com a empresa. Entendeu? E muitas vezes, então, ela é uma querida, mas ela só contrata quando ela passa no pêndulo para mim. Então, ela me passa processos seletivos dela. Não sabia dessa. No que pode sempre trabalhar na mesa, né? Entendeu? Então, eu não preciso ver a pessoa. Comércio que não está indo muito bem. Sim, a frequência, isso, o comércio, as pessoas que estão lá dentro, quem está lá dentro, como que é o processo, você vai medindo, porque tudo é frequência, tudo é frequencial. Já que nós somos energia, tudo é energia, né? Tudo pode ser medido. Tudo pode ser frequência. A energia é o tamanho, aí a frequência de cada um. Você gera uma frequência, eu gero uma frequência, as pessoas geram frequência. Então, nós temos afins nas mesmas frequências. Nós, se a gente for medir, vai ser meio parecido a nossa. Sim. Entendeu? Agora, você pegar o moleque da rua, é outra frequência. Ressoa, não bate, entendeu? Não dá certo. Tipo, ele fica... Então, ele muda para a esquerda, o pêndulo muda. Porque o pêndulo é assim, imagina o seguinte, José, é muito simples, rapidamente para explicar, porque a radiestesia é maravilhosa, eu adoro. Nós temos nossos biosensores, todos, no nosso corpo. Nós somos biosensíveis, né? O pêndulo, o que ele é? É um instrumento, que podia ter trazido hoje, né? Ele é um instrumento que mostra que somente os seus biosensores em ação. Então, a partir do momento que você cria uma técnica, que você quer medir, quer trabalhar... Aqueles pontozinhos todos os pontos que a gente tem, entendeu? Então, o pêndulo vai traduzir isso. Aí você trabalha aquilo, ele pega no ólos
existencial, ou seja, no nada, né? No plano, se aquilo é bom, é ruim, se aquilo não é. Então, assim, a frequência de cada situação, como é média as frequências. Então, eu não preciso ver as pessoas ou conhecer as pessoas que eu meço nesse trabalho que eu faço, né? Para essa empresa, não. Eu só com o nome da Nascimento, eu já sintonizo com ela, eu peço, lógico, a corrente de luz que me oriente nisso, né? Uma coisa que eu faço, tem que ter um preparo para isso. Sim. Faço tudo mais e dou o diagnóstico para a pessoa. Esse é bom, esse não é, dou uma Mas, por exemplo, se ele não tá bom hoje, amanhã ele pode estar bom ou não? Então, mas aí não é o natural dele. Primeiramente, por isso que eu vejo o dimensional da pessoa. Nós temos aqui no planeta Terra, o máximo que nós conseguimos chegar é quinta dimensão. Isso é muito falado, a quinta dimensão e dimensão. Quinta dimensão são as pessoas, porque o planeta é muito denso, muito pesado. Então, 75% das pessoas do planeta são de terceira dimensão para baixo. Nós somos de terceira. Não, você não, você mais. Nós somos uma dimensão maior. Terceira dimensão para baixo. A terceira para baixo é o que nós vemos do planeta. O planeta é o que é, questão de violência, questão de roubo, questão tudo por conta da terceira dimensão, dessa dimensão mais baixa, segunda e primeira. Sim. A quarta e quinta dimensão é um dimensional, são menos pessoas, mas são pessoas com um despertar de consciência maior. Entendeu? E aí sim, então a gente separa isso. Então, na empresa delas, a maioria das pessoas que trabalham lá são de quarta e quinta dimensão. De dimensional maior, dimensional mais elevado. Né? Mesmo assim, tem deslizes, tem situações. Nada porque a pessoa está vivendo. Mas é muito mais difícil de acontecer um roubo, de acontecer uma sacanagem, de acontecer uma coisa assim. Porque terceira dimensão para baixo são pessoas que têm propensão a coisas erradas, porque estão no coletivo baixo. Nossa, Deus. Entendeu? E aí a gente vai a frequência. E aí é papo demais, gente. É muita papo. Conversa. É muita conversa e a gente vai falando. E, né, acabou o nosso tempinho, né, desse nosso bate-papo, mas foi muito gostoso, foi muito gratificante trazer um pouquinho desse entendimento, né, para as nossas fênix, mulheres, homens, pessoas que estão hoje se recuperando, né, de muitos baques da vida. E então esse episódio foi muito por isso, porque eu passei por esse tipo de terapia. Para mim foi muito importante em desenvolver em quem a Josi. Eu estou como Josi, mas eu tenho que aprender muito. Mas hoje, se eu estou como eu estou, é porque foram muita coisa que passou nessa estrada. E uma das pessoas que me auxiliou muito, foi um professor para mim, foi esse cara que com essa energia maravilhosa. E, assim, é uma pessoa que tem o prazer. E, graças a Deus, hoje eu fico muito feliz, porque quando eu vi você nos podcasts, eu falei, gente, o Djalma, ele tá arrasando. Deus está sendo muito gratidão pela vida dele, porque ele merece, né? Ele é uma pessoa que tem que ser muito reconhecida. E hoje ele está sendo realmente uma pessoa que está dando norte para muitas pessoas, né? Já foi, você é fundamental no meio. Nunca vi ninguém explicar apometria como você, e olha que eu já tentei, vi em vários vídeos e não consegui. É tanto que eu fiz o curso com você e ficou alguma coisa. Ficou mesmo. Eu aprendi bastante. Então, assim, é um prazer imenso te receber aqui. Gratidão infinita. Obrigado por essa aula. Minhas queridas fênix, espero que vocês aprendam muito. Se não entenderam, mandem perguntas, né? A gente está aqui para responder. A gente vai deixar o contato do Djalma. Isso, deixa o Instagram depois. Vai deixar o Instagram. Ele hoje está fazendo alguns vídeos também, né? De ensinamento. Então, assim, a vida dele é uma enciclopédia, porque ele é uma pessoa muito, muito estudada e realmente é uma pessoa, assim, muito capacitada em tudo que ele faz. Tá? Então, assim, gratidão mesmo. Obrigado, querida. Tá? Obrigada pelo convite novamente. Obrigada por estar aqui, pela audiência, né, dessas pessoas todas. E, olha, sejam luzes, né? Eu falo muito para as pessoas isso, né? Sejam luzes. Trabalhem vocês, trabalhem espiritualidade, trabalhem a elevação. E visualize-se como luzes nos planos que vocês estão, nas famílias, relacionamentos que vocês vivem, para que vocês possam cada vez mais ancorar o amor. O amor. Porque o que importa mais na vida é amor. É amor, né? É a maior energia que existe. É a maior energia. É a maior energia. É o amor. Muito bom. Obrigado. Então, tá, gratidão. Gratidão. Obrigado. Um abraço, minhas fênix, e ficamos aqui. Um grande abraço para vocês e que Deus abençoe. Gratidão por este momento e fiquem com Deus. Estamos aí para qualquer
coisa que vocês precisarem, é só entrar em contato que a gente responde. Sigam, né, o nosso canal, assistam YouTube, podcast. Depois eu vou passar também os canais do Djalma. Ele tem programas em rádio, né, agora também. Então, assim, ele já é um cara que sintoniza, agora está em rádio também. Então, não tem mais onde não te achar. Então, gratidão mesmo, um abraço, um beijo com todo o meu coração. Fiquem com Deus. Beijos.